deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! Para a gente falar um pouco sobre essa proposta que o Gerson recebeu. Você ouviu aí, né, Renan? Seria um total de 173 milhões, 20 milhões, né, pelos direitos do jogador, mais 9 milhões em metas, nós não sabemos, imagino que sejam metas pelo menos factíveis. É um valor importante, a reportagem até fala, né, um jogador de 27 anos. E aí, Renan, tem negócio? Está chegando perto do que o Flamengo precisa? Já chegou, lembrando que é um titular de seleção brasileira, um capitão do Flamengo, mas os números já começam a te agradar ou para você ainda não tem negócio? Então, cara, porque assim, vamos lá. Vamos supor que a gente estivesse olhando para o Gerson de uma maneira objetiva, sem considerar o contexto e a importância dele para o Flamengo. Um jogador de 27 para 28 anos, que é o caso do Gerson, não sendo um centroavante que faz gol pra cacete, que dá muitas assistências, etc, etc. Se um cara desse recebe uma proposta que pode chegar a quase 30 milhões de euros, o racional seria fazer essa venda. Seria você vender esse jogador. Só que no caso do Gerson, trazendo para o nosso contexto e entendendo a importância dele, esses quase 30 milhões já não ficam tão baratos assim. Porque é difícil de você contratar um jogador que venha dando certo, ocupe uma posição de liderança e que não se machuque, que é o caso do Gerson. O Gerson é um jogador que não se machuca, é um jogador que consegue jogar a temporada praticamente inteira. E esse jogador custar, menos de 25 milhões. E aí você teria uma operação lucrativa de 4 milhões de euros. Então, assim, não faz muito sentido para o Flamengo correr esse risco. A não ser que a gente estivesse num apuro financeiro gigantesco. E não me parece que o Flamengo está num apuro financeiro gigantesco, apesar de existir sim um problema de fluxo de caixa, porque o Flamengo fez a venda do Fabrício Bruno, quase fez a venda do Lohan, mas só não vendeu porque parecia que ia tomar um calote. Mas se você olhar para os moldes da operação do Lohan, o Flamengo ia receber uma boa parte desse valor à vista, o que deixa claro que o Flamengo está tentando antecipar uma receita para poder manter o fluxo de caixa saudável. Mas a gente fez uma venda que pode ser muito grande, que é a do Alcaraz. O único temor que a gente tinha era do Alcaraz não se adaptar rapidamente e não conseguir cumprir a meta de jogos que são necessários para que ele bata a cláusula lá de obrigação de compra. E como o Alcaraz parece que está agradando a torcida, a imprensa e o time, e o Everton, eu acho que o Alcaraz vai acabar batendo essa meta e o Flamengo vai cumprir ali uma grande venda, uma venda que vai se aproximar dos 20 milhões de euros. E aí o Flamengo deixa de ficar no apuro financeiro a ponto de conseguir recusar uma venda a qualquer custo do Wesley ou uma venda a qualquer custo do Gerson. O próprio Boto já falou que não pretende vender jogador importante. E se a gente está falando de jogador importante, a gente está falando, obviamente, do Gerson também. É um jogador que foi importante o ano passado inteiro. É um jogador que é importante para o Felipe Luiz, é o capitão do Felipe Luiz. E o Felipe Luiz, em coletiva, já deixou claro que esse jogador é importante e que ele acredita fielmente de que esse jogador vai receber uma valorização salarial de acordo com a importância que ele tem para o Flamengo e para o Felipe Luiz. Então, eu acho que o Flamengo, em algum momento, vai fazer esse movimento de valorizar o Gerson. Eu não acho que você, nesse caso, vai abrir um puta de um precedente para poder fazer com que qualquer jogador do Flamengo faça um movimento igual, porque não é qualquer jogador do Flamengo que consegue ter uma proposta boa da Europa para poder fazer esse movimento. Então, eu não vejo isso como um precedente sendo aberto. Eu acho que o único elemento dessa história toda que é um pouco infeliz é a maneira que o pai do Gerson e, coincidentemente, o empresário dele conduziu isso daí, né? Surgiram notícias com conteúdo meio duvidoso ali. Primeiro era uma proposta de 18 milhões, depois apareceu uma proposta que poderia ser de 35, agora volta para 18, agora é 20 mais alguma coisa, e aí joga no ventilador que tinha uma promessa de valorização que não aconteceu e tudo mais, e aí começa a usar parâmetro de salário de outros jogadores do Flamengo para justificar que
o Gerson não está sendo valorizado, e aí esquece que o Flamengo também fez um esforço financeiro para trazer o Gerson, que estava infeliz na França na época, o que deixa claro também que o Gerson não é exatamente um jogador que consiga cumprir todos os seus contratos, e aí se ele não consegue cumprir os seus contratos, dá a entender de que o agente / empresário dele está buscando sempre comissões de venda, e coincidentemente ou não, esse empresário é o pai do Gerson. Então, assim, eu acho que isso é o único ponto negativo e o Flamengo precisa ter cuidado com isso, para não se tornar um time vítima desse tipo de prática. Mas eu acho sim que o Gerson merece uma valorização. Essa valorização não pode ser tão exagerada, até porque caso ele caia de rendimento, o Flamengo não vai reduzir o salário dele proporcionalmente ao rendimento que caiu. Não é assim que funciona no mundo do futebol. Mas eu acho sim que ele merece um jogador mais valorizado, tendo em vista de que ele sim é um jogador muito importante para o Flamengo, joga praticamente todos os jogos, suporta o calendário do Flamengo inteiro, e parece que a proposta que veio da Europa, sei lá, indicaria que ele fosse receber alguma coisa perto de 500, 600 mil euros por mês, com algumas bonificações anuais, dependendo das metas ali que o Gerson viesse a cumprir. Aí, realmente, nesse caso, o salário fica um pouco irreal para o Brasil, porque se ele receber, sei lá, 600 mil euros por mês, vamos pegar o euro hoje aqui, ó, euro hoje, pum, euro hoje tá quase R$6, 5,94. Aí tu pega a calculadora e multiplica 600 mil por 5,94. A gente está falando de um salário de 3,5 milhões. Não dá para a gente pagar nada perto disso para nenhum jogador no Flamengo, muito menos para o Gerson, que não está vindo da Europa. É diferente, por exemplo, de trazer um Jorginho e um Danilo, que estão vindo nesse indexador, que é o indexador do euro. Aí é diferente, você precisa realmente subir um pouquinho mais o salário. Mas eu acho que se o salário dele, por exemplo, não está perto de 1 milhão, eu acho que o Flamengo merecia oferecer para ele um salário um pouquinho mais alto do que isso, porque hoje qualquer jogador recebe mais de 1 milhão no Flamengo. Assim como a gente em lives recentes aqui defendeu uma valorização para o Pulgar, caso o Pulgar não receba, por exemplo, um salário parecido com o do Alan, já que ele é muito mais importante para o Flamengo hoje do que o Alan é. Mas, enfim, espero que essa novela chegue num final feliz para o Flamengo. Eu acho que vai chegar, porque o Flamengo não vai querer vender a qualquer custo. E a janela está perto de fechar. E pelo que parece, o Zenit também já está buscando outros jogadores, apesar do Gerson ser uma prioridade. Mas está buscando, por exemplo, o Matheus Pereira, que esse sim já convive com uma insatisfação muito grande com o Cruzeiro. Já tem 1 ano, 2 anos que ele está insatisfeito no Cruzeiro. Aí eu acho que esse acaba saindo com um pouco mais de facilidade do que seria o Gerson, porque o Gerson para o Flamengo é mais importante do que é o Matheus Pereira para o Cruzeiro, principalmente depois dos investimentos que o Cruzeiro fez. Enfim, mas é isso, cara. Eu acho que ele não vai acabar saindo do Flamengo, não, e eu acho que o Flamengo merecia, sim, fazer uma valorização, oferecer uma valorização para o Gerson, muito embora essa promessa não tenha sido dessa gestão que está no Flamengo agora, mas o Gerson já provou o valor dele. Eu concordo, Renan. Disso tudo teve uma coisa que me chamou um pouco a atenção, e aí eu só quero fazer um rápido comentário de ver o Felipe Luiz falando que o Gerson merece uma valorização financeira. Acho que você até falou rapidamente sobre isso. Me parece uma posição um pouco estranha. Eu, sinceramente, quando eu ouvi, me levantou um pouquinho a orelha. Assim, eu acho que quem tem que pedir valorização para jogador, sobretudo, aliás, publicamente, eu acho que ninguém deve fazer isso, acho que tem que ser um assunto interno, mas eu achei um pouco curioso ver um técnico de futebol pedindo valorização salarial para jogador. Isso é papel de empresário do jogador. E quem tem que discutir isso é o jogador, o staff do jogador com o clube. Eu achei um pouco estranho, vou falar um pouquinho mais alto, eu achei um pouco estranho, no meio de uma discussão sobre valorização salarial, o Felipe Luiz levantar essa bola de que tem certeza que o Gerson vai ter a valorização que merece. Isso eu, sinceramente, não acho que seja papel do técnico. O jogador, ele pode até ter esse entendimento. E a gente pode até concordar. Aliás, desde o início, eu acho que quando estourou essa bomba desse Marcão falando besteira, eu acho que era até uma live eu e o Renan. E apesar da gente ponderar que achava que o Marcão não estava agindo
da melhor maneira possível, fazendo uma cobrança pública. Eu acho que todo mundo concordou que o Gerson tem que ter um dos melhores salários do elenco, porque ele é um dos melhores jogadores do elenco. Isso aí ninguém discute, mas a forma como se cobra e ver um técnico fazendo lobby para aumento de salário de jogador em entrevista coletiva pós-jogo, para mim, obviamente não estou querendo insinuar que o Felipe Luiz tem algum interesse pessoal, nada, é um senso de justiça que ele tem, mas para mim, só queria deixar minha posição aqui, deixar marcado aqui, isso não é papel de técnico não é fazer lobby para jogador ser valorizado.